é necessário, só que a sabedoria, ela é melhor que o dinheiro. Amém? Então a gente vê aqui que Salomão, ele foi um cara que pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus, e ali é algo muito interessante que a gente vê aqui, que a sabedoria dele era tão grande que alcançou a rainha de Sabá, porque os seus feitos, tudo aquilo que Salomão ia fazendo, foi algo muito notório, que foi passando de boca em boca, e ao ponto que a rainha de Sabá, ela não veio sozinha, veio com toda uma comitiva. E é algo que a gente precisa aqui se analisar, porque o que será que tem chegado ao nosso respeito ao ouvido dos outros? Será que o que tem chegado ao nosso respeito aos ouvidos dos outros é algo relacionado a um bom testemunho a Cristo? Em Cristo? Será? E porque foi por isso que ela foi atrás de Salomão. E a gente vê no verso de número 2, que ela fala, aqui a palavra vai dizer que ela chegou com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão. O que faz interessante essa palavra? É que essa mulher, essa rainha, primeiro, ela não era uma mulher que fazia parte do povo de Israel. Não era. Era uma mulher que tinha uma vida completamente diferente daquilo que o povo de Israel praticava. Só que tudo aquilo que ele fazia através do Senhor chamava tanta atenção que ela teve que ver com os próprios olhos. E quando ela decide ir até a presença do rei Salomão, antes de ela apresentar as questões dela, ela decide honrar o rei. E a pergunta que fica para a igreja é: o que nós viemos fazer na noite de hoje na igreja? O que é que nós viemos fazer? Qual foi a primeira coisa que você apresentou para Deus hoje, quando você chegou na igreja? O que você tem apresentado? A primeira coisa que você falou para Deus foi: obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por me trazer em paz, em segurança para a igreja. Ou nós chegamos aqui e falamos: Deus, vim aqui porque estou passando por um problema. Não é errado, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você veio com alguma questão que está como um peso sobre a sua vida, se você abrir totalmente seu coração hoje, o Senhor tem alívio para você. Amém, glória a Deus, pastor. É isso aí, igreja. O Senhor tem alívio para você, se você abrir o seu coração e se você permitir que Ele coloque as mãos sobre você, sobre essa causa que você está passando. Mas qual que é o nível de importância que Deus tem para nós? Qual que é o nível de importância que Ele tem? A rainha de Sabá, ela não conhecia pessoalmente o rei, nunca tinha visto esse homem, não sabia qual que era a índole dele, tinha informações, não teve contato, mas a primeira coisa que essa mulher pensou foi: antes de apresentar qualquer causa para ele, eu preciso apresentar alguma coisa para esse rei, eu preciso levar algo para ele. E a pergunta é: amado, você tem se preocupado em relação a isso? Apresentar algo para Deus? Você tem se preocupado em separar uma oferta para Ele? Em ser um dizimista da casa do Senhor? Porque isso é de extrema importância no que diz respeito à nossa intimidade com Ele, na nossa vida com Ele, e no que diz respeito às necessidades da igreja. Nós vemos no decorrer da Bíblia o quão é importante e necessário que o povo, ele oferte. Os jovens têm aprendido bastante no discipulado de quarta-feira, que nós estamos fazendo a leitura, nós estávamos em Êxodo e acabamos de migrar para o livro de Levítico, e é lei atrás de lei, lei atrás de lei, sobre um convívio com Deus. E dentre essas leis, o Senhor pede que o povo oferte. Não é
Moisés que pede, não é os sacerdotes, aqui não é o bispo Cacá que está pedindo, não são os pastores, não são os diáconos, presbíteros, é a palavra do Senhor, que fala para nós ofertarmos. E quando nós dizemos é a palavra do Senhor, está falando que o quê? Que nada mais é que um mandamento, um direcionamento dele, que nós ofertemos e que façamos isso de todo o nosso coração, com alegria. Então aqui a gente aprende, amado, que uma mulher, ela sendo incrédula, ela não fazendo parte do povo de Israel, ela se apresentou de uma maneira assim: eu não vou me apresentar diante do meu Deus de mãos vazias. E ao apresentar-se diante do Senhor, ela apresentou o seu melhor. Meu amado, sabe qual que é a melhor oferta para você apresentar aqui? É aquela que deixa o seu coração alegre. O pastor, o bispo, ele não define valores aqui, a não ser que nós tenhamos uma causa na qual você faz do seu coração, como são as ofertas que são aqui distribuídas para ações sociais. Todo último domingo está sendo feito o culto de missões, onde a igreja já conhece, onde nós fazemos a oferta lá para Guiné-Bissau, onde já foi citado no domingo passado sobre mulheres que estão sendo ajudadas, a construção do hospital. São 300 mulheres que estão sendo, são 320 mulheres que estão sendo auxiliadas todos os meses, em um país totalmente precário, onde não se tem condição. E é definido um valor? Não, você faz aquilo que agrada o seu coração, porque você não está fazendo para mim, você está fazendo para quem? Para Deus, e Ele conhece o seu coração. Então nós precisamos nos atentar a isso, no que diz respeito aos dízimos, no que diz respeito à oferta. O quanto nós temos nos atentado a esse ponto que a Bíblia nos ensina, mas que às vezes é ignorado. Ontem nós estávamos no monte e ali em meio à oração o Senhor me fazia refletir a respeito da viúva pobre, que entregou as 2 moedas dela. E quando a viúva pobre ela vai entregar, a viúva pobre ela tinha 2 oportunidades ali. Eu não vou entregar nada, por quê? Porque já tem uns fariseus que fazem, né? Já tem gente que faz. Qual é a diferença que faz eu ofertar? Às vezes a pessoa pensa isso: lá não se fala de nenhuma dificuldade do ministério, então o ministério não está precisando. Mas espera aí, foi como foi falado. Quem foi que falou para o povo trazer oferta? Foi Deus. Se a igreja está necessitando ou não, eu e você nós temos que fazer a nossa parte. Independente se o irmão do lado ele tem uma condição financeira melhor ou não. Foi o Senhor que nos pediu para trazer uma oferta. Então ela podia muito bem passar direto. O quê? O irmãozinho ali é rico, ó. Chega com um carrinho, ó. Deve ter o dízimo alto, né? Porque para andar com um carrinho daquele ali. Mas não sabe a luta que o irmão teve. E não está relacionado a quem tem e o que não tem. Está relacionado num compromisso de nós com Ele. Então ela poderia muito bem passar aqui, o que, irmão? Eu só tenho 2 moedas. Estou com uma fome aqui, estou com uma dificuldade. Ou então ela tinha uma outra oportunidade. Eu vou dar uma moeda e fico com outra, né? Assim, com essa outra moeda eu vejo o que dá para fazer. Mas não, ela decidiu dar as 2. E o Senhor viu a intenção do coração daquela mulher. Porque aquela mulher, ela se viu na necessidade de cumprir algo sobre a vontade de Deus na vida dela. E não foi por força e não foi por violência, mas sim por amor. Por amor. Então, meu amado, faça a sua oferta por amor. Entenda que a questão da oferta não é algo tão simples assim, que às vezes você deixa passar despercebido. A oferta ela pode fazer muita coisa. A igreja hoje ela é grata a Deus, né?
Até um tempo atrás as cadeiras eram aquelas de plástico. Hoje a gente tem cadeiras aí estofadas, te dá um conforto. Às vezes te dá até sono, não dá não? Dá sim, pastor. Eu estou aqui, é tão aconchegante quando eu menos espero. Eu pesco uma tilápia, né? Eu pesco uns peixes que é mais difícil, né? A pessoa está aqui assim, aí o pastor fala mais alto, aí a pessoa, né? Aí perdeu o peixe, o peixe foi embora, né? Tava aqui assim, aí o pastor fala mais alto, aí o peixe foi embora, né? É confortável, mas isso foi graças a quem? A Deus, que condicionou a todos os irmãos que tiveram condição de fazer, a comprar. Isso sim a igreja fala, e a igreja nem impõe, a igreja ela expõe, porque tudo isso é para o conforto de quem? Do povo de Deus, de todo aquele que se achegar, amém? Então você faz o seu melhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Então você que entendeu e fala, pastor, eu quero ofertar, vai estar passando aí a diaconisa Ana Maria, com os envelopes de oferta. Pastor, eu quero fazer ali eu não tenho dinheiro físico, mas eu tenho cartão, eu quero fazer um Pix, eu quero transferir. Tem a maquininha, você pode levantar a mão, vai estar indo até você aí a presbítera Elaine com a maquininha, ou então se você quiser fazer uma transferência, ou então quiser anotar para que depois você possa fazer, tem aqui a chave Pix da igreja, que é o CNPJ 27011-502-1000-74. Ou quero fazer uma transferência, Banco do Bradesco, agência 7748, conta corrente 00800 38, dígito 4. Amém? E eu já vou convidar aí quem vai, independente se você tem ou não, fique de pé para nós apresentarmos as ofertas. Quero já chamar aqui também as crianças que vão estar indo para a escolinha, crianças de 0 a 9 anos. Por favor, venha aqui na frente. E também já chamar o preletor dessa noite, que é o Bispo Cacá, que vai estar trazendo a mensagem. Assim a gente já faz, conhece a oração combo? Que oração combo é essa, pastor? A gente já ora pela oferta, pega as crianças e o bispo já pega tudo de uma vez, já, a oração combo, amém? Pastor tem umas ideias loucas, né? Eu sei, igreja, eu sou meio xarope mesmo, né? Mais ou menos. Palavra que diz que aquele que caminha com Cristo vai ser tirado como louco, né? Acho que eu já passei, né? O senhor passou também, né? Quem é louco aí, levanta a mão. Quem não for, aproveita hoje, hein? Participa da ceia. Participa da ceia, amém? Se entregue para Cristo hoje. Vamos orar pelas ofertas, em seguida a gente apresenta aqui as crianças, as tias da escolinha e depois a vida do bispo, amém? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, levanta aí para o alto. Senhor Deus, queremos te agradecer porque essas ofertas e dízimos são feitas porque o Senhor quem dá condições de fazer. A gente agradece, Senhor, por o Senhor ter abençoado cada trabalhador dessa igreja, Senhor, cada pessoa que o Senhor tem abençoado todos os dias, com força, bom ânimo, para que possa trabalhar, o emprego dela. Agradecemos por tudo isso, meu Pai, porque é o Senhor que nos dá condição de trabalhar, para que a gente tenha renda, para que a gente possa dizimar, ofertar. Obrigado pelas condições. Receba, Senhor, essas ofertas e dízimos que são apresentadas a Ti, consagradas ao Senhor, para que, meu Pai, sejam usadas nessa obra, meu Pai, que fazemos para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor, em nome de Jesus, receba, meu Pai, a fidelidade do Teu povo, aqueles que têm feito propósitos de fé. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor prospere a todos, meu Pai. Que o Senhor venha mudar, meu Pai, a vida financeira desse povo, venha mudar a vida profissional. Que o Senhor, por esses dias, meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar com aumento de cargos, Senhor, com crescimento, Senhor, crescimento no seu cargo, que pessoas venham, meu Pai, subir de cargo, venham ser bem remuneradas, venham receber, Senhor, um novo salário. Que o Senhor abençoe o autônomo, meu Pai, aquele que trabalha por conta. Que o Senhor venha aumentar a clientela, que o Senhor venha dar estratégias para que ele possa, Senhor, ali aperfeiçoar o negócio que ela tem, que ele tem. Pessoas com causa na justiça, que o Senhor, meu Pai,
venha liberar, que o Senhor venha desatar tudo que está amarrado, aquilo que luta, Senhor, aquele que luta por uma causa que está presa na justiça, pessoas que têm buscado por aposentadoria e têm passado por dificuldade, que o Senhor venha liberar essas causas, que o Senhor venha abrir porta de emprego ao desempregado, que o Senhor venha os abençoar. Queremos te pedir pelas crianças, Senhor, essas crianças que aqui estão, que vão participar da escolinha, abençoe cada uma delas, que nesse momento, meu Pai, de escolinha, o Senhor venha abrir o entendimento, venha tirar, meu Pai, tudo aquilo que foi semeado na mente, no coração, que tem distorcido o entendimento delas, venha arrancar, venha limpar, Senhor, o entendimento delas, da sua mente, dos seus olhos e seu coração, que o Senhor, através do teu Espírito, ajude elas a terem a compreensão da essência da tua palavra, e que o Senhor abençoe as professoras, as tias da escola, para que elas possam, Senhor, através da instrução dada pelo Senhor, cuidar dos teus pequeninos. Apresentamos a vida do bispo, Pai, que é o preletor dessa noite. Vem e toma ele com teu Espírito agora, toma ele agora com teu Espírito, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha colocar no lábio dele palavras de fogo, palavras, Senhor, que vai trazer purificação na igreja, palavras, Senhor, que vai levar o pecador ao arrependimento, palavras, Senhor, que vai trazer despertar aquele que está dormindo na fé, pois a tua palavra diz: desperta, ó tu que dormes, que o Senhor venha usar a vida deste teu filho para trazer um alinhamento na igreja, e que em nome de Jesus, Pai, todo o mal que até então estava sobre a vida dele, a vida da esposa, a vida do filho, sobre a sua casa, sobre aquilo que o Senhor confiou a ele, que esse mal caia por terra, que toda opressão, retaliação, investida maligna caia por terra, aquilo, Senhor, que porventura estava trazendo ansiedade no coração, tristeza, desânimo, atribulando os pensamentos dele, tirando a paz dele, agora pela fé, nós te repreendemos agora, tristeza, desânimo, tribulação, opressão, todo ataque de Satanás, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus. E Senhor, usa este teu servo, traga da tua paz que excede todo entendimento sobre ele, e usa, Senhor, para ministrar sobre a tua igreja, o que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja, com grande força, aplauda o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Você está feliz? Você está feliz? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, vai nessa tua fé, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Se você não sentiu muita fé do seu irmão aí do lado, dá um chacoalhão nele ou nela aí, ó. Fala: vai nessa tua fé, irmão. Deus é contigo. Deus é fiel. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. O livro de Juízes é o último livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? É o último livro. Quem achou, diga amém. Juízes capítulo 6. Se por acaso forem colocar aqui, obreiro João, coloca na versão da King James, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor.
Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé. Diga comigo, novamente. Diga comigo, um dia após o outro. E de novo. E mais uma vez, nós pecamos contra Deus. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E por esse motivo ele os entregou nas mãos dos medianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Antes de mudar, firma no 3. Presta atenção. Não parece que todas as vezes que a gente faz alguma coisa, que entregam as coisas para a gente, que nós conquistamos alguma coisa, parece que vaza pelos dedos aqui, e você fala, poxa, parece que estava na minha mão e não aconteceu. Ou aconteceu e você desfruta por um período de tempo, depois acaba. Porque nós perdemos a confiança de Deus. E nós saímos debaixo da vontade dEle, para fazer aquilo que nós deveríamos fazer, e não fazemos. Para buscar aquilo que temos que buscar, através da identidade que Ele nos deu, e não fazemos. O alinhamento que nós temos que ter com Ele, e não temos. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita, e não conseguimos enxergar. Mas nós preferimos dar o quê? Atenção para outras coisas, outras prioridades. A prioridade em Deus tem que ser em primeiro lugar. A prioridade com as coisas de Deus tem que ser em primeiro lugar. E nós acabamos perdendo aquilo que temos que receber, porque não damos atenção devida às coisas de Deus. Damos atenção primeiro ao marido, à esposa, aos filhos, a emprego, a casa, e não sei o quê. E Deus, aonde fica nisso? E o Senhor, aonde fica nisso? Você ora, você jejua, você busca, sacrifica. Não, aquele povo ali, que nós acabamos de ler, que era o povo de Deus, já estava pecando contra Deus há tempos. E Deus faz o quê? Vocês estão entregues nas mãos dos medianitas, dos amorreus, dos amalequitas e todo o povo do leste. Porque não faz aquilo que Deus deseja. Porque não está de acordo com aquilo que Ele falou para eles fazerem. Porque desejam fazer o quê? Da forma que eles mesmos querem fazer. Eu não faço do jeito que Deus pediu. Eu não ajo do jeito que Deus pediu. Eu não me vejo fazendo aquilo que Deus pediu. Irmão, pelo amor de Deus, escute o que eu vou te falar. Lembra-te de onde tu caíste. Volta até lá e recomeça tudo de novo. Volta lá e começa tudo de novo. Adoração, louvor, exalte a Ele, busque a Ele, dobre o teu joelho. Ei, primeiro amor. É o que eu oro todos os dias a Deus, Senhor, que eu não me venha me perder no meu primeiro amor, de quando eu te conheci, aonde minha fé era inabalável, onde a tua vontade era inabalável, aonde a conquista em ti era inabalável, porque não desejamos mais as coisas da terra, mas buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 4. Eles acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. É isso mesmo, da faixa de Gaza, onde nós escutamos falar hoje. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento sequer.
Eles subiam trazendo os seus animais, as suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Eram como multidões de guerreiros, impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra como um objeto a destruir tudo. Se prepara, meu irmão, tem que ser alinhado com Deus, senão nós vamos perder tudo aquilo que Ele nos deu. Mas acontece algo. Somente até aí, João. Mas acontece algo um dia. Aquele povo já estava cansado. Eu trabalho o ano todo. Eu faço tudo conforme aquilo que eu vejo pede para eu fazer. Mas não me sobra nada. Eu nunca tenho nada. Eu não consigo guardar nada. Porque os amalequitas estão roubando tudo que eu tenho. Os amorreus estão levando tudo que eu tenho. Toda a minha plantação é devastada. O meu gado está sendo levado embora. E o Senhor está dizendo assim: preste atenção, convertei-vos a mim, e eu me converterei a vós, diz o Senhor. E Deus escuta a oração de um menino. Deus escuta a oração do menos improvável. Um menino chamado, um homem chamado Gideão. Para você ter uma ideia, todo o povo de Israel tiveram que subir dali, se esconder. E por que o povo de Deus tem que se esconder, irmão? O povo de Deus, desculpa de falar, tem que ficar em evidência pelo Deus que ele serve. E nós estamos mais escondidos em cavernas do que outra coisa. Será que as pessoas dos seus vizinhos, não vão muito longe, seu vizinho, sabe o Deus que você serve? Você já falou para ele quem é o teu Deus? Aquilo que ele é capaz de fazer mais e abundantemente mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Deus vai e escolhe o menino Gideão, o mais improvável, o mais novo, filho de Joás. E Deus pega e o chama. Diga comigo: Deus chama Gideão. Deus obriga? Sim ou não? Deus chama. Agora, aceitar o chamado é outra coisa. Ele poderia dizer: não quero mais, não quero aceitar esse chamado é muito árduo, eu não sei o que eu vou passar. Eu quero dizer uma coisa para ti nessa noite, meu irmão, que quando Deus te chama, Ele não te mostra aquilo que você vai passar, Ele não te mostra o final, mas Ele te revela aquilo que Ele vai te entregar. Agora, o processo para chegar lá, Ele não mostra não, Ele não revela. Mas eu quero te dizer que é difícil. E Gideão, ele começa a fazer uma prova com Deus. A prova do seu chamado. Eu quero te dizer nessa noite: não duvide do seu chamado. Não enterre o seu chamado. Não esconda o seu chamado. Ele chega e escuta a voz do Senhor e fala assim: se o Senhor é comigo, que nem o Senhor está dizendo aí, nessa noite, quando vier o orvalho, eu vou colocar a lã do lado de fora, que somente a lã fique molhada e todo o resto da plantação, todo o resto do verde fique com o sereno. E sucedeu que no dia seguinte, somente a lã estava seca e o orvalho em todo o campo. Mas aconteceu que esse chamado veio por um anjo. O anjo do Senhor o chamou. E o mesmo anjo que chamou Gideão foi o mesmo anjo que há mais de 2000 anos atrás morreu numa cruz do Calvário, para que nós tivéssemos um chamado sobre as nossas vidas.
No Antigo Testamento ele era chamado de o anjo de Deus. E nos dias de hoje ele é chamado como Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que você não entendeu, irmão. Eu acho que você está longe. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E ele está dizendo assim, tem muita gente com o chamado parado. Precisa pegar o chamado e despertar. Desperta, ó tu que dormes. E Gideão, ele começa ao longo dos dias, fala assim: Senhor, eu vou fazer prova do meu chamado mais uma vez. Deus se ira com ele? Não. E Deus diz: diga. Eu vou colocar novamente a lã do lado de fora, mas agora todo o orvalho tem que estar na lã, isso tem que estar úmida, e tudo que estiver ao redor tem que estar seco. Começa a noite, nasce o dia, somente a lã estava molhada e todo o campo estava seco. Gideão agarra a sua oportunidade, Gideão agarra ali o seu chamado. E Deus olha para ele e diz assim: Gideão, junta o povo, nós vamos lutar, nós vamos marchar. E literalmente a história do povo de Israel vai mudar. Será que você está disposto hoje, a partir de hoje, lutar, batalhar, guerrear, para que o nome do Senhor seja glorificado e você tenha vitória? Sim ou não, irmão? Está disposto a batalhar ou não, irmão? Acho que está difícil hoje, hein? Você está disposto a guerrear ou você quer ficar na mesmice do jeito que está? Quem está disposto a batalhar, dá um glória a Deus aí, irmão. Mas olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: mas ainda tem muita gente. Gideão começa a chamar as pessoas de todo aquele povo que estava, e a palavra do Senhor diz que ele conseguiu juntar 32 mil pessoas, aparentemente, prontas ou não, elas estavam ali para começar a guerrear. 32 mil pessoas. Deus olha e fala assim: ô Gideão, diga, Senhor, vamos agora. Não, tem muita gente com você. Essas pessoas aí, meu Deus, tem muito medroso aí no meio. A palavra é dura agora, hein? E é Bíblia. Tem muito covarde aí no meio. Tem muita gente se acovardando do seu chamado. E está na hora de começar a pegar o chamado com unhas e dentes, irmão. Porque o reino de Deus é conquistado o quê? A força. Deus olha e fala: ei Gideão, anuncia, manda os covardes e os medrosos irem embora. A palavra do Senhor diz que 12 mil pessoas voltaram para trás. Agora eu te pergunto, você está surpreso com o quê? Com muitas pessoas se acovardando aí fora. Ei, não endurece teu coração não, alegra-te, porque você faz parte de um dos remanescentes de Deus dentro da casa do Pai. Gideão já pronto, colocando a couraça, vamos agora. Fala: não, tira. Mas não vou para a guerra, Senhor. Ainda tem muita gente. Senhor, mas como que nós vamos? Contra todo o exército do leste? Contra os amalequitas? Contra os amorreus? Jebuseus, é todos aqueles useus ali do leste? Tem muita gente, Gideão. Deus fala assim: leva os 10 mil para o ribeiro, e lá eu vou te dar um sinal. Lá eu vou te dar um sinal, Gideão. E ele levou os 10 mil para o ribeiro, e ele disse:
E Deus disse: todo aquele que pegar a água com a mão e trouxer até a boca, esses estarão fora. Mas aqueles que beberem água como cachorrinhos e estarem atentos e bebendo água, esses ficarão contigo. 9.700 pessoas foram embora. 9.700 pessoas foram embora. Sobraram somente 300. E a palavra do Senhor diz que Gideão, juntamente com Deus, conseguiu encorajá-los. Não importa em quantas pessoas nós estamos aqui, o que importa é que Deus nos encoraje para fazer aquilo que Ele pediu lá fora. Deus, quando entra na guerra, é dele a guerra, e é dele o comando. Nós às vezes estamos preocupados com muita coisa. Vencer uma batalha em Deus não é literalmente a quantidade de pessoas que estão conosco, mas são é a quantidade de pessoas que caminham conosco no mesmo propósito. Às vezes tem gente demais, às vezes nós estamos cercados de pessoas, mas nós estamos tristes, abatidos, cabisbaixos, confusos. Talvez tenha gente demais e direção de menos. Talvez tenha gente demais dando conselhos e sabedorias vãs. O que nós estamos precisando hoje é orar, é buscar, é jejuar, é dobrar os joelhos, consagrar. Há quanto tempo não nos consagramos? Há quanto tempo não nos ajuntamos em uma consagração e união? Por isso Deus escolheu 300, meu irmão, 300 com cântaros, 300 com buzinas, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedeciam, 300 corajosos, 300 valorosos e 300 verdadeiros. Tem muito intruso no meio de verdadeiro. Tem muitos que não obedecem no meio daqueles que Deus chama. Mas eu volto a dizer, ainda existem remanescentes aqui dentro que adoram, louvam e engrandecem ao nome do Senhor. Gideão fala: o que nós faremos agora, Senhor? Descansaremos. Descansaremos, porque logo pela noitezinha, ao amanhecer, nós iremos. Feche seus olhos. Eu estou escutando como se fosse barulho de madeiras quebrando, como se fosse em lenha sendo rachada. E eu tenho a certeza de que se colocar um jugo desigual sobre a sua vida, hoje está sendo quebrado. Hoje está sendo quebrado. O Senhor está sendo literalmente aquele que está quebrando o jugo, despedaçando o arco, jogando o carro do inimigo no fogo, porque uns confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz que eles começaram a tocar as trombetas e quebrar os cântaros, e foram enganados 120.000 soldados inimigos. 120.000 soldados inimigos. Aqueles que estão tentando contra a tua vida estão sendo confundidos hoje nessa noite, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é o comando dessa guerra. Se prepare para pelejar.
Você tem um chamado. E esse chamado tem que ser muito mais importante na sua vida. Deus está te chamando para um algo novo. Tudo aquilo que você deixou de fazer, vai voltar a fazer. Tudo aquilo que Ele te chamou lá atrás, que foi escondido, Ele está puxando a gaveta, dizendo: não, desengaveta. Vai voltar a ser, vai voltar a ter, vai voltar a fazer, porque dele é a guerra. Chacandarabaçaui. Dá uma olhada nos medianitas. Eles não vão mais tomar aquilo que é nosso. Eles não vão mais levar aquilo que nós trabalhamos arduamente para conquistar. É nosso por direito. É nosso. Eles não vão mais levar nada, Roberta. Eles não vão mais levar nada. Nós trabalhamos. E por que Gideão estava malhando lá no lagar? Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar em uvas. Mas Deus vai começar a dar estratégias para que nós possamos receber mais dele. Gideão está lá malhando no lagar, irmão. O lagar é onde você pisa em uvas, não lugar de malhar trigo. Estava escondidinho. Deus está falando: minha é a guerra, eu não mudo. Sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Eu sou um Deus de amor, mas sou um Deus de justiça. Se preparem, guerreiros. Se preparem, guerreiras. Orem, busquem, jejuem. Porque tem muita coisa travada no plano espiritual que não desceu por causa de posicionamento. E o Senhor quer que nós nos posicionemos nele. É tempo de guerra. Desde os pequeninos até o mais velho. É tempo de guerra. Querem implantar coisas nas escolas que não se cabe. E eu declaro que os nossos filhos são do Senhor. E não chegará nada a eles que não seja de Deus. Em nome de Jesus. As empresas estão mudando o modo do RH trabalhar com aquilo. Na hora de fazer uma entrevista. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não é fazer acepção de pessoas, é não estar literalmente concordando com atitudes erradas. Em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, somente a graça, a glória, o poder e a unção de Deus. Amarabahamasébia. Febrosnaesha. Carihono respaui. Oh Jesus. Hoje, literalmente o seu chamado é confirmado. E as estratégias de Deus virão sobre sua vida. Fique tranquilo, meu irmão. Ainda tem muita gente tentando. Ainda tem muita gente do seu lado. Deixa sair. O propósito que Deus tem comigo e com você. Não tem aonde se apoiar em outros. Porque aquilo que Deus tem com você, é com você. Não adianta que Deus não vai levar os irmãos de José aonde levou José. Mas ele tem que passar pelo processo. Não adianta. Aonde Deus levou Moisés, não adianta os irmãos dele irem junto, não. O negócio era com Moisés. Ei, não adianta, Anderson, onde Deus tem que te levar. Não adianta os seus irmãos irem. O que Deus tem que fazer é com você.
Nath, aquilo que Deus tem que fazer com você não é igual com o seu pai. O negócio é com você, não adianta você querer levar ele. É noite de despertamento. O propósito e os planos de Deus para cada um aqui são diferentes. Não adianta querer levar Ló junto. Aquilo que Deus tinha com Abraão, não tinha com Ló. É você, irmão. É você, irmã. O que Deus tem com você é singular. Não adianta querer levar um na rabeta, não. Não adianta querer um levar na carona, não. Não adianta, só vai trazer dor de cabeça. Aquilo que Deus tinha com Gideão, era com Gideão, não era com os irmãos. Porque o negócio era com ele. Não adiantava 32 mil, não. Ei, 12 mil ficaram para trás, então são 10 mil, não. Ei, então o que eu vou fazer? Vai sobrar 300, Gideão, e é com esse que nós vamos lá saquear o inferno. É tempo de guerra, é tempo de sacrifício, é tempo de conversão verdadeira, é tempo de renúncia, é tempo de verdadeira adoração, é tempo de não desejar viver aquilo que o mundo fala para nós vivermos, numa mornidão espiritual de um lado e do outro. Aquilo que Deus tem comigo, aquilo que Deus tem com você, meu irmão, é fogo puro, é o fogo consumidor que consome o pecado e nos endireita com o reino. Que nessa noite você possa entender que tão quão precioso foi o chamado de Gideão, é o seu. Nós temos que agregar com o reino e não tirá-lo. Nós temos que fazer pelo reino e não pará-lo. Ninguém é substituível. Se eu não pregar aquilo que o Espírito me manda, outro vai vir e vai pregar, irmão. Se eu começar a cercar o frango daquilo que Deus tem que falar, outro vai vir e vai falar. Não adianta. Porque aqui nesse altar o que sobe é santo. Porque Ele é santo, Ele é o dono desta congregação. Então endireitemos, fiquemos firmes, para chegar no final falar igual Paulo: guardei a fé, eu combati o bom combate. Paulo, no meio da sua carreira, disse: hoje eu bem sei o que é padecer pelo nome de Cristo, levar 5 vezes 39 açoites num dia só, meu irmão. Como que um cara poderia estar vivo? Como ele poderia estar ainda são? Hoje nós vivemos literalmente, nós passamos ali um doce de leite na cruz do Calvário, em vez de sangue, em vez de olhar o sangue que tem ali. Não existe verdadeira conversão sem passar pela cruz antes. Por isso que no Antigo Testamento, que onde Cristo viveu no Antigo Testamento, ninguém se converteu antes da cruz, nem os discípulos. Muito pelo contrário, sumiram, negaram. Quem ficou ali? Tiago, João, Maria, a outra Maria, ficaram diante dele. A cruz tinha mais ou menos 2 metros de altura, do pé para o chão, do chão para cima. Todos olhavam ele, estavam de cara ali com os joelhos dele, e viram a agonia que ele passou. E o que nós temos vivido com ele? Nós estamos negando literalmente a cruz do Calvário. Nós temos que negar a nós mesmos para vivermos a cruz do Calvário. E ali nós olharmos e falamos igual Pedro disse: não sou digno de ser crucificado igual ele foi, me crucifiquem de cabeça para baixo. É noite de batalha, irmão. É noite de agarrar o chamado, Tassi. Sabe aquele chamado que você tinha? Sabe aquele chamado, aquele fogo, aquele ardor
que parece que o negócio foi e sumiu. Hoje o Senhor está dizendo: estou acendendo a chama novamente dentro do teu coração. Estou acendendo de novo essa chama dentro do teu coração. Essa chama pelo meu espírito. Essa chama que quando você falava, as pessoas olhavam e falavam assim: meu Deus, quem é esse Deus dela? Qual é esse Deus dela? Eu quero, eu desejo, em nome de Jesus, receba sobre sua vida essa chama de novo. Sebrai osurie hanai andorabantu que presai tuiva sério. O Senhor está renovando chamados aqui novamente, de novo, e dizendo: não se preocupe com quantidade. Não se preocupem com quantidade. A guerra se vence na qualidade, irmãos. Podemos ter 300.000 homens, sem estratégia não leva a nada. Mas podemos ter 300 com estratégia de luta, de guerra, de batalha, que Deus vai dar, e nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus. Se coloque de pé. Levante suas mãos. Declare comigo e diga assim: o Senhor Jesus entregará os meus inimigos diante de mim, pela glória dele que está sobre a minha vida. Versículo 25 do capítulo 7 de Juízes diz assim: tomaram como prisioneiros 2 príncipes medianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeebe no tanque de prensar uvas do Zeebe. Presta atenção. Você sabe como é o nome do tanque de prensar uvas? Alguém sabe? Lagar, irmão. Aonde Deus escondeu literalmente Gideão para malhar o trigo, Zeebe foi morto. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeebe à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão. Eu quero te dizer uma coisa: e ainda você vai atravessar o Jordão para glorificar ao nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu conheço teu Deus. E o Deus a qual nós servimos é o Deus que deu vitória a Gideão. É o Deus que lutou com Gideão contra os medianitas, os amalequitas, e foram vitoriosos. E nessa noite o Senhor está dizendo ao meu coração aqui: eis que eu estou te dando a vitória. Mas é noite de guerra. Ore, busque, jejue. Ah, vai juntar com mais 30, mais 40. Fala assim: não, tem muita gente. Diga comigo: tem muita gente. Você pode estar com 30, 40, 50 lá, glória a Deus, dobrando o joelho, e mesmo assim está entristecido, está abatido. Por quê? Diga comigo: tem muita gente. Senhor, mas tem 100
120 mil soldados ali, pastor Elzo. Nós estamos só em 32. Aí, Gideão, tem muita gente. Manda os covardes embora. Manda os que têm medo embora. Foram 22. Senhor, deixa só os 10 mil. Tem muita gente, Gideão. Foram 9.700 embora. Ficou só 300. 300 corajosos. 300 que tinham cântaros. 300 que tinham fogo. 300 que tinham disposição. 300 que estavam dispostos a perder para ganhar. 300 que assumiram o seu chamado de guerreiros de Deus. Nessa noite o Senhor quer literalmente renovar o teu chamado. Se você que está parado na obra do Senhor, se você que está parado na obra do Senhor, se você que está aí, fala: Senhor, eu quero fazer mais pelo Senhor, eu quero guerrear. Hoje é o dia. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Eu vou ungir você. E nessa noite o Senhor vai fazer algo glorioso aqui nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você que está parado, parou, você que tem um chamado, estagnou, o Senhor está falando assim: vem que Ele vai voltar a fazer através de você aquilo que Ele fazia. Ele está dando uma rica oportunidade para você hoje, nessa noite.